queridos alunos do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, disciplina Psicologia e Processos Básicos 1. Estou muito feliz novamente de estar com vocês na nossa 7ª videoaula. É realmente um prazer inenarrável estar aqui com vocês, trazer esses conteúdos maravilhosos dessa disciplina, que são os processos psicológicos básicos, aqueles que a gente precisa saber para se tornar psicólogo. Sem eles, nenhum psicólogo funciona no mundo, né? Ia ser esquisito um psicólogo que não conhecesse os processos de memória, de atenção, de percepção, sensação, linguagem, tudo isso que compõe os nossos processos psicológicos básicos. Então, estou aqui feliz de novo de estar acompanhado com vocês, né, em mais uma dessas nossas videoaulas. Hoje, especificamente, a gente vai falar de sistemas de memória de longo prazo. Então, a gente vai pegar tudo aquele conteúdo que a gente falou na aula passada de memória, vai focalizar, vai colocar o nosso zoom no conteúdo específico, que é o conteúdo da memória de longo prazo. Só que é muito importante dizer para vocês que provavelmente essa vai ser a aula mais curta de todo o nosso curso. Aí vocês vão imaginar, poxa, mas professor, por que você fez isso? Por que você fez a aula mais curta logo depois da provavelmente a aula mais longa que nós tivemos? Não sei, foi falta de programação do professor Alberto, e não tem problema, porque o que importa é que vocês saibam o conteúdo, que vocês sejam apresentados ao conteúdo, e aí no final das contas, vocês vão escolher aqueles conteúdos que mais os agradam para que vocês possam se aprofundar ao longo da sua carreira, se é que vocês quererão carreiras acadêmicas de pesquisa em processos psicológicos básicos. Enfim, então fica aí o convite para vocês escolherem o tema que vocês gostam mais e poderem se aprofundar nessa maravilha que são os processos psicológicos básicos. Muito bem, agora vamos focar no nosso tema, que são os sistemas de memória de longo prazo. Portanto, eu vou trazer aí modelos teóricos e diferentes perspectivas sobre o fenômeno da memória de longo prazo. Vamos começar da forma como eu sempre começo, com uma fala de um pesquisador que é relevante, que é importante. Dessa vez eu começo com uma pesquisadora que é extremamente importante, que é a doutora Katharina Henke, da Universidade de Bern, na Alemanha, e ela vai dizer exatamente o seguinte. Vamos lá, acompanhem comigo. Evidências recentes mostram que o hipocampo faz a mediação de aprendizado associativo com e sem consciência em humanos e animais, para a retenção de curto e longo prazo. Consciência parece ser um critério fraco para diferenciar entre tipos de memória declarativa, explícita, e não declarativa, implícita. Um novo modelo é proposto para distinguir sistemas mnemônicos baseados nas operações de processamento e não na consciência. Então, o que a professora Katharina Henke está querendo falar para a gente? O que ela está dizendo é que aquele critério clássico, inclusive eu falei para vocês na aula passada, de que memória explícita é aquela que a gente consegue declarar, e memória implícita é aquela que a gente não consegue declarar, ou que a gente tem dificuldade de declarar, seria uma espécie de critério fraco, de critério frágil, para distinguir os tipos de memória implícita e memória explícita. Na verdade, segundo ela, o que mais importa são os processos que geram esse tipo de memória, ao invés de usar a consciência, ou seja, a sua voluntariedade, a sua consciência, a sua capacidade de declarar como critério. Tá? É claro que ela não está abolindo o uso do critério de declarar ou não declarar um determinado fenômeno mnemônico. Não é disso que ela está falando. Ela só está dizendo que a gente precisa olhar para os processos, ao invés de olhar para a forma como transmitimos aquela memória. Tá? E aí é nesse sentido que eu vou trazer alguns modelos teóricos para vocês, para a gente tentar entender quais são os processos envolvidos na memória explícita e na memória implícita, de tal modo que a gente não mais faça essa classificação a partir de memória declarativa e não declarativa, ou memória que está na consciência e memória que não chega à consciência, independente da forma como é o conteúdo dessa memória em termos de declaração ou em termos de consciência, o que vale são os processos. E aí a gente começa por uma teoria, por um modelo teórico que explica a nossa memória explícita. É a teoria ou modelo item-contexto. Como é que funciona? Digamos hipoteticamente que você veja a imagem da Basílica de Aparecida. Para os católicos que estão vendo esse vídeo, imediatamente vocês vão lembrar da imagem
da Nossa Senhora de Aparecida, que fica dentro da Basílica. Percebam, o item que é a imagem de Nossa Senhora tem todo um contexto associado. Em outras palavras, aquelas pessoas que tiveram a experiência de estar dentro da Basílica sabem aonde fica, por exemplo, essa imagem, porque o contexto permite. Então, só de eu apresentar a imagem da Basílica de Aparecida já é o suficiente para a gente gerar o contexto necessário para a gente lembrar desses aspectos. E existe uma explicação do ponto de vista neuropsicológico das estruturas cerebrais que formam uma circuitaria para explicar de que maneira nós conseguimos lembrar dos itens associados aos contextos. Repara que esse tipo de memória explícita é muito semelhante à memória explícita episódica, né, de contar uma história. Então, você é capaz de descrever, por exemplo, o espaço físico da Basílica de Aparecida, como é que funciona a Basílica de Aparecida e como é que você chega até a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Então, para você conseguir fazer tudo isso, para você conseguir fazer essa declaração, você tem um processo no seu cérebro que funciona para todos os tipos de memória explícita. E agora vamos olhar qual é esse processo. Os objetos, eles geralmente estão associados com o córtex temporal medial, né, que é essa estrutura um pouco mais à frente que vocês estão observando no cérebro, tá? Já o hipocampo, que é essa estrutura mais verdinha que está ali apontada, ela está associada o hipocampo está associado ao contexto. Então, toda vez que você tem a ativação de um contexto, no caso a Basílica de Aparecida, ou qualquer outro contexto físico, contexto espacial, esse contexto vai gerar a evocação dos objetos que estão associados a esse contexto. Por exemplo, se eu peço para vocês me disserem quais são os objetos que estão na sala de estar de vocês, né? Se tem televisão, se não tem, se tem rack, se não tem, se tem armário, se não tem, se tem estante, se não tem. Todos esses objetos, eles vão sendo evocados a partir do momento que você vai se lembrando do contexto. Então, a teoria item-contexto vai nos explicar de que maneira que nós conseguimos evocar os objetos, trazer a consciência dos objetos, respeitando a necessidade de um certo contexto, de uma certa situação. Então, eu consigo contar uma história, eu consigo declarar como é que foi a minha viagem, a última viagem que eu fiz, a partir do contexto que é lembrado essa viagem. Então, a primeira coisa que você começa ao contar uma história é onde ela ocorreu. Né? Não, eu estava ao lugar assim, assim, eu estava fazendo isso assim, assado, eu estava em casa cozinhando, porque você primeiro dá o contexto, ativa o hipocampo, e a partir da ativação do hipocampo, você vai pegando as informações dos objetos que estão associados a essa história. E é muito curioso, porque quando a gente conta as histórias, a gente começa, mesmo quando a gente conta as fábulas infantis, era uma vez, a gente faz a descrição do personagem principal e de onde está o personagem principal, da casa do personagem principal, para onde esse personagem principal vai. Então, o contexto, a situação são extremamente relevantes para que a gente possa fazer a consolidação das nossas memórias de longo prazo. Isso é explicado a partir da teoria do item contexto. Quando a gente olha agora para a memória explícita de conteúdo semântico, esse processo é um pouco diferente, né? De um lado, eu tenho aquela memória que é explícita, declarativa, está associada a episódios, que é explicado pela teoria item-contexto, mas a teoria item-contexto não dá cabo ou não dá conta de explicar como é que nós conseguimos representar simbolicamente e como é que nós conseguimos dar significado às palavras, como é que a gente consegue interpretar as situações. Essa nossa capacidade de interpretar situações, de interpretar falas, de compreender o conteúdo semântico e simbólico das palavras, isso tem a ver com a nossa memória explícita semântica. Tá? Então, para eu entender alguma coisa, eu preciso de memória explícita. Essa memória ela precisa me permitir, me dar acesso a certos conteúdos simbólicos que estão associados a uma situação, uma palavra, um grupo de palavras, um texto. Tá? Todos esses aspectos são extremamente relevantes e eles estão baseados em outro tipo de teoria que tem a ver com o nível de abstração das palavras, o nível de abstração dos conteúdos que serão interpretados.
Como é que funciona? A teoria da memória semântica está baseada, portanto, no conteúdo, ou na característica do conteúdo. Na medida em que o conteúdo é mais abstrato, nós temos mais dificuldade de gerar memória semântica. Na medida em que a gente vai chegando em conteúdos mais concretos, a gente tem mais facilidade na memória semântica. Uma das principais evidências para isso é aquilo que a gente conhece como demência semântica. Conceitos muito abstratos e conceitos que geralmente não são experienciados por nós, né? Ou que são conceitos muito metafísicos, eles tendem a se perder primeiro num processo de demência semântica, ou seja, quando a pessoa vai perdendo a capacidade de saber o que significa aquela palavra ao longo do seu envelhecimento. Então, palavras como proletariado, ética e justiça são conceitos absolutamente metafísicos, construtos quase que filosóficos, e, portanto, esse nível de abstração desse conteúdo faz com que essas palavras percam na nossa memória o significado mais rapidamente. Amor, medo, angústia são emoções, mas as nossas emoções elas conseguem ser vivenciadas fisiologicamente. Nós conseguimos, por exemplo, descrever concretamente as reações que nós temos quando nós estamos sentindo certas emoções. Por exemplo, se eu estou sentindo medo, eu vou ter sudorese na palma das minhas mãos, eu vou ter eriçamento dos meus pelos, eles vão ficar mais durinhos, né? Eu vou ter aumento do batimento cardíaco, eu vou ter palpitação, eu vou ter provavelmente um embrulho no estômago. Todos esses são sintomas que estão associados, fisiológicos, físicos, né? Estão associados ao medo. Então, de alguma maneira, apesar do conceito de medo, do construto do medo ser algo abstrato, mas eu consigo sentir o medo fisicamente, o que o torna mais concreto do que outros conteúdos, como, por exemplo, ética e justiça ou moralidade, né? Moralidade, ética e justiça são conceitos muito mais abstratos, muito menos palpáveis do que as emoções que nós sentimos no nosso próprio corpo. E por isso que esses conteúdos eles tendem a se perder não tanto quanto conteúdos mais abstratos, mais metafísicos. Da mesma maneira, se a gente pensa em outros conceitos que não são manipuláveis, são concretos. Todos eles são concretos, mas eles não são manipuláveis. E aí é muito curioso, porque eu lembro vocês lá do conceito de affordance, do James Gibson, né? Ou seja, eu tenho objetos que não são affordables. Eles são concretos, mas eles não são affordables. Então, um prédio, você não consegue manipular um prédio. O jacaré, você não manipula um jacaré. Né? O mar, você não manipula o mar. Apesar de todos esses conceitos, todas essas palavras, todos esses objetos, eles existirem concretamente, você consegue tocar. Você encosta no prédio, mas você não consegue manipular o prédio. Tanto as emoções, quanto esses conteúdos que não são affordables, né? Mas que são concretos, eles tendem a se perder do ponto de vista de demência, do ponto de vista de esquecimento da demência semântica, eles tendem a se perder mais tarde em comparação com conceitos absolutamente abstratos como justiça, ética e proletariado, né? Mas quando a gente está falando de objetos que são manipuláveis, affordables, né? O martelo, a faca, o lápis, quando a gente está falando de movimento, de alguma maneira, parece que a memória semântica ela é mais forte. Quando eu sou capaz de manipular o objeto de alguma maneira, quando eu sou capaz de gerar uma ação sobre esse objeto, uma ação motora sobre esse objeto, a minha memória explícita semântica ela fica mais forte. E por isso que em situações de demência semântica ela é a última a ser perdida em termos de memória. Então, essa é a última memória a ser perdida. Então, você sabe que o martelo é um martelo até os últimos dias da sua vida, né? Mesmo que você tenha doença de Alzheimer, mesmo que você tenha algum tipo de demência, principalmente a demência semântica, mesmo com essas condições neurodegenerativas, você sabe que o martelo é um martelo até o fim da sua vida, porque você consegue, de alguma maneira, manipular o martelo, da mesma forma que você vai saber que a faca é faca, que o garfo é garfo. Então, todos esses objetos que são manipuláveis, de alguma maneira a gente consegue ter contato com eles, consegue ter a ação física sobre eles, eles são os últimos a serem perdidos, porque eles são os mais concretos que a gente pode ter
em termos semânticos, em termos simbólicos. Mas, evidentemente, que existem outros processos de memória que vão além dos processos de memória explícita. Então, a gente tem tanto o modelo de memória explícita, declarativa e episódica, que é o modelo item-contexto, da mesma maneira como nós temos um modelo de memória declarativa, de memória explícita, semântica, que é o modelo do conteúdo abstrato ou conteúdo concreto. Porém, existem outros tipos de memória de longo prazo, outros mecanismos de memória de longo prazo que a gente precisa compreender. E talvez um dos mais importantes seja como a gente evoca os conteúdos para a nossa mente, né? Ou seja, como é que a gente lembra das coisas e como é que informações contextuais, situacionais, podem ser tendenciosas das nossas escolhas em relação à nossa própria memória. Isso é muito, muito interessante, porque mostra o quanto que a nossa mente é manipulável e o quanto que nós tentamos, a nossa mente tenta se adaptar às demandas que o ambiente nos impõe. O quanto nós somos flexíveis nesse sentido. E por isso que eu vou falar de um tipo de memória implícita conhecida como priming. Então, priming é um processo de memória implícita que está associado a uma evocação a priori de certo conteúdo semântico, de certo conteúdo simbólico, que tem a ver com uma determinada palavra ou tem a ver com alguma coisa que eu estou gerando uma predisposição. Então, prime seria prime de primeiro, então no sentido de gerar uma predisposição para que a gente possa fazer determinado tipo de evocação mnemônica em relação a outro tipo de evocação mnemônica. E aí agora eu quero que vocês me acompanhem aqui. Eu quero que vocês leiam comigo essas palavras, tá? Top, alto, altura, sobre, superior, up, céu. E eu trago aí um grupo de imagens, né? Um homem mais alto, um avião, a vista do Rio de Janeiro vindo de cima, né? Então, todos esses aspectos que a gente está falando em relação à altura, em relação a superior, a céu, e eu quero que vocês completem, por favor, essa palavra que vai vir logo a seguir. Provavelmente, vocês completaram de primeira com a palavra cima. Ah, muito bem, vocês completaram com cima. Calma, porque a gente vai chegar lá. Agora, prestem atenção nessa nova imagem que eu vou apresentar para vocês, tá? Vamos lá. Leiam comigo de novo as palavras, ok? Então, sono, deitar, soneca, deitado, mimir. Oh, que delícia, mimir, dá uma mimidinha. Oh, que delícia. Dormir, sonolento. Aí tem um rapaz deitado, tem uma moça deitada aí também, né? Quer dizer, um menino, não sei, enfim, tem aí uma pessoa deitada na grama, né? O pessoal, todo mundo ali aconchegante, no aconchego. Eu quero que vocês novamente finalizem ou completem a palavra que vem a seguir. Provavelmente vocês completaram com cama, né? Então, vocês foram lá, enfim, tiveram contato ali com aqueles conteúdos e vieram com cama, né? Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês completaram cima e cama. Vamos para o próximo, para a gente tentar entender melhor esse negócio. Vamos ler aqui, ó. Desmaio, doença, acidente, acordado, hospital, cirurgia, aparelhos. Tem ali uma cama de hospital, ali, aquele lugar de hospital. Tem imagem de hospital, tem um acidente, aspecto do acidente, do desmaiar, de estar doente. E, mais uma vez, eu quero que vocês completem a palavra. Provavelmente, vocês completaram com coma. O que isso quer dizer para a gente? Cama, cima, coma. Dependendo do conteúdo que eu esteja gerando para vocês, dependendo do tipo de conteúdo que eu esteja apresentando para vocês a priori, eu gero um prime. Ou seja, eu estou, a partir de dicas que eu estou jogando para vocês, determinando o tipo de evocação do conteúdo simbólico que vocês vão apresentar. É isso que é priming. E aí entra talvez o aspecto mais importante de tudo que a gente está discutindo aqui, que é o quão difícil é você fazer distinção entre memória explícita e memória implícita. Quando a gente olha, por exemplo, para o modelo
da memória explícita, semântica, ou seja, a nossa capacidade de saber qual o significado ou a interpretação que pode ser dado a determinada situação, determinada palavra ou determinado conjunto de palavras, mesmo diante dessas situações, isso pode ser influenciado de forma implícita através do fenômeno do priming. Então, o que eu estou falando, o que eu estou afirmando para vocês é que a situação, o contexto é tão importante que tem influência, inclusive, sobre a nossa própria memória explícita. Então, nesse sentido que a gente pode afirmar que existe um aspecto tanto implícito quanto explícito na nossa capacidade de interpretar o mundo, de dar significado ao mundo e de interpretar as palavras que estão aparecendo para a gente. Então, nesse sentido que eu estou aqui discutindo com vocês os aspectos do prime e os aspectos dos processos de memória. Tá? Então, quando a gente pensa nos sistemas de memória de longo prazo, o contexto vai influenciar, inclusive, a forma como nós vamos aprender e consolidar os conteúdos. Em outras palavras, prestem bem atenção. Aquilo que você viu anteriormente a certo conteúdo vai influenciar a forma como você vai gravar aquele conteúdo. Mesmo que, eventualmente, essa não tenha sido, de longe, a intenção do professor ou de qualquer pessoa que queira transmitir determinada informação. Se eu posso passar a informação mais correta do mundo, mais precisa do mundo, se o contexto em que essa informação for transmitida não estiver propícia a evidenciar aquele aspecto que está querendo ser transmitido, vai ter problema na comunicação, vai ter problema na capacidade de interpretação do interlocutor. Existe um conceito que eu acho muito curioso, né, e eu acho importante ficar registrado para vocês, alunos de psicologia, que é a ideia de que a responsabilidade pela interpretação é somente daquele que recebe, do receptor da mensagem, e não do emissor da mensagem. O emissor da mensagem, ele manda a informação e é o receptor que deve interpretar corretamente. Pois então, a gente sabe que emissores de mensagens muito espertos sabem como manipular o contexto de uma mensagem de tal maneira que esse contexto vá atingir o receptor da maneira como ele gostaria que o receptor interpretasse. Então, a ideia de que eu só me responsabilizo pelas minhas palavras e não sobre o que você entende delas é uma grande falácia. Isso não se sustenta cientificamente, muito menos quando a gente estuda os processos de memória, principalmente os processos de memória implícita e explícita semântica associados a priming. Eu acabei de fazer isso com vocês quando eu botei um monte de imagens de pessoas deitadas e eu pedi para vocês completarem a palavra. Vocês poderiam ter completado com cima, com coma, mas vocês completaram com cama, porque eu gerei a prerrogativa, eu gerei a sua predisposição de interpretar aquele conteúdo de uma determinada maneira, limitando e muito vossa capacidade de interpretá-lo de outra maneira. Tá? Então, nesse sentido, o emissor da mensagem, ele é sim responsável pela informação que ele está transmitindo ou pela mensagem que ele quer transmitir. A ideia, ela é transmitida de tal maneira que vai ser o receptor, de alguma maneira, ele vai ser influenciado. É claro que a história prévia do receptor, as informações que ele tem, as convicções que ele tem, os valores pessoais, o arcabouço de memória que ele tem, tudo isso vai influenciar na forma como ele recebe esse tipo de informação. É claro que vai, né? Mas, sim, o emissor também tem a sua parcela de culpa na transmissão das informações, da forma como o receptor interpreta. Então, o contexto, a situação, o entorno, os efeitos de priming, todos eles são previsíveis quando você estuda psicologia e processos básicos. Por isso, eu faço questão dessa disciplina, eu faço questão que vocês compreendam a importância desse tipo de situação, esse tipo de questão, quando a gente está aqui conversando sobre esses aspectos. Vamos lembrar, por exemplo, que
as propagandas, os comerciais de cigarro, eles foram proibidos. Existe uma razão para eles terem sido proibidos de serem comercializados na televisão. Enfim, você hoje em dia vê pouca propaganda do tabaco, do cigarro. Ali por volta da década de 1980, 1970, você tinha pessoas felizes que faziam coisas muito alegres, muito excitantes, muito interessantes, iam lá e acendiam o cigarro logo depois que faziam, né? Era uma demonstração de que o cigarro ele estava atrelado a esses sentimentos positivos. Isso fazia com que as pessoas fumassem mais. Da mesma maneira como você não vê nenhum comercial de bebida, seja refrigerante, seja cerveja, com pessoas tristes e macambúzias. O que você vê são pessoas alegres, felizes, tomando a sua cerveja ou tomando o seu refrigerante, exatamente no sentido de atrelar as emoções que as pessoas estão apresentando com aquele produto. Eu estou falando para vocês, é muito simples. A pessoa que emite uma determinada mensagem, ela é não só responsável pelo tipo de mensagem que ela está transmitindo, como dependendo da forma como ela emite essa mensagem, ela vai fazer com que o receptor seja tendencioso na sua própria interpretação dos fatos. Tá? Então, isso é bem importante. Isso mostra o quanto que é importante a gente compreender como é que a gente aprende, como é que a gente bota informação para dentro. Eu estou aqui, quando eu faço essa videoaula, eu tento ser o mais simples em termos de explicação, mas o mais completo também em termos de explicação, para que mesmo que, eventualmente, se alguém tenha interpretado de maneira incorreta aquilo que eu falei, o fato de eu mandar diferentes informações sobre o mesmo conteúdo vai, de alguma maneira, ajustando essa interpretação para chegar o mais próximo possível do que eu gostaria que vocês compreendessem. Mas, ainda assim, eu tenho plena consciência de que conseguir 100% da compreensão de vocês eu jamais conseguirei, assim como nenhum professor jamais conseguirá. Porque, no final das contas, o que eu estou tentando passar de informação também, em algum momento, me foi passado de informação. Então, a partir do momento que eu tento transmitir, eu já estou transmitindo a partir de um certo contexto, a partir de uma certa situação, que é o meu contexto, a minha situação, a minha perspectiva, o meu ponto de vista. Tá? Nesse sentido, que é tão importante que vocês entenderem os diferentes sistemas de memória de longo prazo e de que maneira esses sistemas de memória de longo prazo, explícitos ou implícitos, dialogam entre si para produzir a nossa realidade, para produzir o nosso sistema de aprendizagem. O que me leva ao último tópico dessa nossa aula de hoje. Eu falei que era uma aula bem mais curta do que a que vocês estão acostumados, mas porque não só o tema de sistemas de memória de longo prazo, mas também essa disciplina ela é constituída a partir de um determinado livro-texto, concebido a partir de um determinado contexto, e, de fato, existe menos informação sobre memórias de longo prazo, apesar de ser um tema extremamente estudado nas ciências cognitivas, mas especificamente nessa disciplina, nesse conteúdo, nessa programação, nesse conteúdo programático, de fato, existe menos dedicação aos aspectos de memória de longo prazo. Eu vou terminar falando de memória de longo prazo procedimental. Agora vamos focar aqui no conceito de procedimento. Se eu pedir para vocês executarem uma receita, o passo a passo de uma receita, vocês são capazes de executar esse passo a passo da forma como está descrita. Mas, mesmo assim, existem certas nuances nessa descrição que são impossíveis de serem contemplados. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, em como a gente vai fazer arroz. Né? Eu posso fazer uma descrição perfeita de como é que eu vou fazer esse arroz. Eu posso falar, posso falar que vocês vão pegar uma panela. Eu não disse qual é o tipo de panela. Vocês podem pegar qualquer tipo de panela. Vocês vão colocar um fio de óleo e vão dourar o alho picado nesse óleo. Eu também não disse como é que vocês vão mexer o alho, se você vai deixar o alho fixo ou se você vai mexer com uma colher de pau, uma colher de silicone, seja lá como é que for que você vai mexer. Eu só falei que você tem que dourar esse alho. Você pode, inclusive, deixar o alho parado para que ele chegue ao ponto de dourado. Né? E outra coisa, esse dourado, muitas vezes, ele é metafórico. Não se espera que você vá deixar realmente ele ficar na cor dourada, porque ele não vai chegar a essa cor, ele vai ficar no máximo
amarronzado, mas dourado é pouco provável que você consiga fazer isso com o alho, né? E aí, beleza, eu vou falar que vocês vão pegar o arroz, vão colocar o arroz na panela, e vocês também vão dar uma aquecida, uma fritada nos grãos de arroz. E aí vocês vão pensar, poxa, mas como é que eu vou fazer uma fritada nos grãos de arroz com um fio de óleo, né? Muitas pessoas ou muitos cozinheiros vão dizer que você precisa selar o arroz, né? E aí pensa comigo, cá entre nós, né? Como é que você vai selar o arroz? Do que você está falando, né? Quer dizer, o arroz vai ficar seladinho, tudo fechadinho, bonitinho, né? Será que é assim que funciona? A gente sabe que não qualquer pessoa que cozinha sabe que não é assim que funciona. Mas a descrição é feita dessa forma. Reparem como é que nem sempre a descrição ela coaduna, ela combina com a realidade concreta dos fatos, né? Mas essa transmissão de informação simbólica, semântica, ela é suficiente para que você possa seguir os passos corretamente. E aí vamos continuar aqui no nosso arroz, né? Depois de você selar o grão de arroz, você vai colocar a mesma quantidade de arroz, a mesma medida de arroz, mais 50% de água. Então, se você colocou um copo de arroz, você vai colocar 1,5 copos de água. Se você colocou 2 copos de arroz, você vai colocar 3 copos de água. Então, é sempre 50% a mais da medida de arroz que você colocou. E aí você se pergunta, poxa, mas eu coloquei, sei lá, um pote de arroz. Não sei, então você vai colocar 1,5 pote de água, né? Pode ser que não seja suficiente, pode ser que seja suficiente, mas uma vez que você tenha colocado essa água, você vai largar o arroz para lá, vai esperar a fervura. Depois que tiver a fervura, você vai diminuir, colocar o fogo mínimo do fogão, e aí sim você vai deixar o arroz para lá com ele semi-tampado. Olha só a quantidade de coisas que dão margem à interpretação, né? A primeira delas é, como assim deixar o arroz para lá? Você vai esquecer ele lá? Você vai marcar 20 minutos no relógio e deixar ele lá? Né? Quer dizer, você vai abandonar o arroz, você vai fazer outra coisa, né? Você vai embora de casa e daqui a 20 minutos você volta para poder desligar o fogo. Né? Será que assim funciona? Né? E o que exatamente é o tempo de fervura? O que ferveu? Ferveu o quê? O borbulhar? É quando sai um monte de borbulha ou porquinha de borbulha, né? Que momento que você vai fazer esse troço todo? É disso que se trata a memória procedimental. Existem certos procedimentos que eles meio que vêm no feeling, né? Eles vêm a partir de diferentes experiências que você teve com aqueles estímulos, e essas experiências vão, de alguma maneira, determinar a forma como você vai lidar com esses estímulos. Tá? E é muito curioso porque você realmente precisa treinar para que a coisa saia direitinho, para que você consiga consolidar essas informações na sua memória. Não basta você anotar, não basta você decorar. Você não só tem que decorar, mas como você tem que executar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para que você consiga finalmente realizar aquilo sem precisar de nenhum outro tipo de instrução. É a ideia, que é muito semelhante à ideia dos desportistas, entre os atletas, né, de automatização do movimento ou automatização do procedimento. Quando você começa na autoescola, você precisa fazer as aulas práticas. Não basta as aulas teóricas. Por que não basta a aula teórica? Eu poderia fazer só aula teórica e sair por aí dirigindo. Dado que a descrição que é feita, tira o pé da embreagem, pisa no acelerador, passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, tudo isso é feito muito claramente. Por que você precisa de aula prática, então? Pois então, é exatamente por isso. Você precisa das aulas práticas porque você precisa aprender qual é o movimento motor, qual é a intensidade do movimento, qual é a pressão, o nível de força que você vai exercer sobre cada um dos pedais, na medida em que você vai aprendendo a dirigir. Então, não basta, nesse caso, somente a descrição dos fatos. É claro que é possível você descrever como você vai sair com o carro, como você vai arrancar. Né? A descrição ela é possível, mas essa descrição ela não é suficiente para você gerar memória. Essa nossa capacidade de automatizar uma informação, de fazer com que esse movimento fique automatizado, que o equilíbrio, quando a gente está em cima da bicicleta, ele seja sempre o mesmo, independente do tempo que a gente
ficou sem andar de bicicleta, absolutamente tudo isso tem a ver com a nossa memória procedimental. E a memória procedimental é uma memória implícita, mas ela é implícita não porque ela é incapaz de ser declarada, né? A gente consegue declarar muitas das nossas memórias procedimentais, mas sim porque ela é da ordem da execução motora. E é nesse sentido que se fala em memória implícita, porque ela está dentro, ela vem de dentro e ela precisa de um certo aspecto que não necessariamente depende da nossa capacidade de declarar aquilo que a gente está fazendo. Ela está associada a um conceito mais de automatismo. Tá? Seria quase que uma espécie de memória bottom-up, uma memória absolutamente automática que a gente lança a mão toda vez que a gente vai executar determinada tarefa. E é essa memória, a memória procedimental implícita, que ficou preservada no caso HM, que foi o caso que a gente conversou da última vez, que era aquele paciente que sofreu uma lesão no cérebro, em diversas estruturas do cérebro, e que era incapaz de reter memórias novas, de criar novas memórias, de criar novos aprendizados, ou seja, ele tinha a tal da amnésia anterógrada, tá? Então ele não conseguia gerar novos aprendizados, ele tinha dificuldade nisso. Porém, apesar de ele não conseguir gerar novos aprendizados de forma explícita, então ele não aprenderia um novo termo. Ele, mesmo que ele tivesse viajado para um lugar muito legal, ele não conseguiria contar essa história, e se você perguntasse, ele provavelmente diria que ele nunca foi naquele lugar. Mas mesmo assim, ele conseguia aprender novos movimentos, aprender a executar novas ações do ponto de vista motor, né? Ele aprendeu, inclusive, a desenhar uma estrela olhando para o espelho, né? Então, essa aprendizagem implícita não há o que se falar em relação à aprendizagem explícita, tá? Então, é nesse sentido que memória explícita e memória implícita se diferenciam. Mas mesmo sinalizando isso para vocês, eu preciso mostrar esse último slide, que é muito importante para a gente poder pensar. Memória implícita, ela é diferente da memória explícita, mas não é uma questão de memória declarativa e memória não declarativa, tá? A memória implícita, que seria essa memória não declarativa, ela é passível de ser declarada sim, né? Mas talvez ela esteja associada a processos que são mais automatizados, processos motores ou processos de predisposição, como acontece no Prime. Então, processos mais contextuais que estão associados à memória implícita. Ao passo que a memória explícita, ela não é que ela é mais declarativa ou não, mas sim que ela consegue ter um conteúdo semântico mais claro e que ela consegue ter uma relação mais objetiva entre item e contexto. Então, enquanto na memória implícita é o contexto e o automatismo, na memória explícita é o item e o contexto que estão em jogo. Essa distinção é bem importante da gente compreender, porque, no final das contas, o que a nova literatura sobre memória de longo prazo vem trazendo para a gente é exatamente esse ponto. Memória implícita e memória explícita, elas são diferentes, sim, mas elas não podem ser classificadas ou reduzidas somente à memória declarativa consciente e memória não declarativa inconsciente. Não é disso que se trata, mas sim de uma questão de processo. Então, os processos para a consolidação desse tipo de memória são processos diferentes. Enquanto na explícita eu consigo ter um processo mais claro, de conteúdo, associado a significado semântico, simbólico, na memória implícita, esse processo está muito mais associado aos contextos, às situações, à repetição e ao automatismo dos processos de aprendizagem. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa foi a aula sobre sistemas de memória de longo prazo. De novo, foi um prazer conversar com vocês aqui na nossa aula 7, a nossa 7ª videoaula de Psicologia e Processos Básicos. Estaremos juntos na próxima videoaula. Um beijo no coração e fui!